Essa é a 7 TV. A mudança que queremos ver no mundo começa em nós. E mudanças começam com reflexões que geram atitudes. E hoje nós estamos na praia do Imbaré, em Santos. E a questão de hoje é a seguinte: qual é a razão da nossa existência? Será que você responde essa? Pode parar só um minutinho a caminhada, rapidinho, para responder uma pergunta? Pode ser? Não é sorrir que está na Record, não, né? Não é isso não. Para o senhor, qual que é a razão da existência? Por que o senhor acha que o senhor está aqui na Terra? A gente morre e volta, né? É isso aí. Legal, obrigado. Na sua opinião, Júnior, qual que é a razão da existência? A razão da existência? Aí você me pegou, cara. Tem nada que você pense sobre isso? Dá uma razão pra existência, aí você me pegou assim, meio... Não sei, cara. Sei. Tem que ter uma razão, tem que ter. Pra você, com certeza. não consegue... No momento assim, de... A pergunta é meio complicado, beleza. Mas sempre há uma razão pra existência, mas assim, de uma hora assim, não sei se responder pra você. Posso até responder coisa errada, mas nem sei que posso responder pra você. Responde o que você pensa, tu não pensa nada sobre isso? Sempre tem a razão da existência. Não, beleza. Existe uma variedade de respostas que as pessoas dão e uma variedade de crenças e religiões, mas não é isso que a gente quer discutir aqui. A história mostrou que essa diferença de crença muitas das vezes gerou muito mais dúvida e guerra do que compreensão entre as pessoas. A gente acredita que a razão da existência é uma resposta que você dá não com o que você fala ou com a opinião que você expressa, mas é uma resposta que você dá com a vida. Existe um caminho, um só caminho para todos nós, independente do que cada um faça, independente onde cada um esteja inserido, existe um só caminho para todos nós. A ideia do 7 não é trazer nenhuma ideia pronta e nem afirmar como se a gente pudesse afirmar qual é a verdade, qual é o modelo ideal para viver. E a gente coloca essa questão da razão da existência não como quem questiona a Deus, mas como quem questiona a gente mesmo e o nosso modo de vida. É a gente que parece meio perdido nesse processo de viver, porque a gente entende que a vida é um presente dado por Deus. Não se questiona o presente e por que foi dado, mas a maneira que a gente recebe e retribui a isso com gratidão é que é a nossa parte mais interessante da vida. Se a gente conseguir fazer com que vocês reflitam a partir dessas questões, o nosso trabalho já vai estar feito. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. A vida é tão rara. Foi dito ali com muita propriedade que a razão da existência não se responde com palavras, mas se responde com a vida. E raramente quem encontrou a razão da existência sabe que a tem encontrado. E seria simplório dizer, se a razão da existência é Jesus, por que seria simplório se é Jesus? Seria simplório para um público que recebeu essa informação de uma fonte falsificada. Como assim?
houve uma distorção muito séria, porque Jesus, para a maioria de nós, nos foi ofertado como um item dos mais especiais no pacote da felicidade. Ele é o ingrediente principal da receita, do bolo da existência. Mas você tem que comer um monte de coisa para poder ficar felizinho daquele jeito. Como tudo que a gente quer na vida são certezas, chão para pisar, saber o que virá, saber que tem sucesso, daí a gente vai atrás dos vendedores de certezas. A maioria falsificam as realidades, transformam as reuniões em fábricas de ilusão. E é a ilusão que a gente leva para casa. E vive assim. O que a maioria faz hoje, em resposta às angústias do povo, é enganar o povo acerca de que a existência é toda ela feita só de alegria em Cristo, não é? Só de risos, só de abraço, só de sucesso, só de vitória, desde que você esteja em Cristo, e estando em Cristo esteja aqui dentro e dominicalmente sem falta. Do contrário, você pode voltar a ficar perdido nas questões com a síndrome de Júnior, esse moço que foi entrevistado aí. A razão da existência, pô, agora você me pegou, porque eu nunca tinha parado para pensar num negócio desse, né? Daí que a gente tem hoje super crentes, gente cheia de certeza, gente carregada de convicção quanto ao dia de hoje, de amanhã, gente que determina como há de ser, não é? Aí esse vídeo me trouxe assim muitos pensamentos. Eu queria compartilhar alguns com você, porque ninguém nas Escrituras perguntou qual é a razão da existência mais do que o pregador em Eclesiastes, que é tido por todos, sendo Salomão, rei em Israel. E Eclesiastes é um livro bíblico que justamente trata dessa pergunta e dessa questão. Queria que você abrisse lá, para nós corrermos os olhos por alguns textos. Mas, qual a razão da existência? Aliás, você teve uma pergunta para a resposta feita lá na praia? Cuidado, os meninos estão lá na praia perguntando coisas, né? Aqui no capítulo 1, no versículo 3... O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. No versículo anterior, a pergunta ganha uma dimensão de lamento filosófico. Vaidade, de vaidade, ilusão. Que grande inutilidade, o pregador diz nessa tradução aqui. Que grande inutilidade. Ele completa dizendo: nada faz sentido. Preste atenção que na Bíblia Sagrada tem um alguém dizendo que nada faz sentido. Isso torna Eclesiastes assim um livro considerado por alguns teólogos perigoso. Porque ele tira a gente de dentro da caixinha das ilusões e leva a gente para a realidade da vida. Eclesiastes é perigoso na mesma medida que ele nos faz encarar a história com realidade. E ele convida o testemunho da própria história, o livro inteiro, para mostrar que nesta vida que se vive debaixo do sol, há muito pouco sentido em que as coisas sejam como são e funcionem como funcionam. Isso atormentou a mente dos filósofos por muito tempo.
E eles se perturbaram suas gerações, alguns morreram perturbados. Vaidade de vaidade, aonde é que há sentido? Tudo que eu vejo acontecer aqui é, na verdade, em função de viver na fogueira das ilusões, ele diz. O livro é perigoso, porque chama a gente para o chão, para a real. O livro é perigoso, porque nos quer fazer conhecedores da existência como a existência é, e não como a pintam para a gente. Você conhece como a existência é para além da pintura, porque você a tem vivido com seus dramas, fragilidades, com suas fraquezas, com aquilo que está para você difícil e complicado de realizar, de ser, de processar. Daí que ele olhou para a vida dele no versículo 16 e diz: eu fiquei pensando, me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato adquiri muita sabedoria e conhecimento. Então o que ele viu? Ele viu que tinha dinheiro, ele viu que tinha lido muito, que tinha acumulado sabedoria, ele viu que tinha a possibilidade de dar a resposta à questão. Tanto que no versículo seguinte, o 17, ele diz que se esforça para compreender tudo, sabedoria, a loucura, a insensatez. E aí ele entra no capítulo 2 e começa a viagem dele em função de querer experimentar tudo para saber se em algo há sentido para a vida. Veja na sua Bíblia que o capítulo 2, ele convida ele próprio. Eu disse a mim mesmo, vem e experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Então ele começa indo assim para um lado mais hedonista. Ele vai para aquilo que dá prazer. Ele quer uma vida que seja toda ela recheada de bons prazeres e de sensações que lhe sejam agradáveis. Daí que, passado um tempo nessa experiência, ele diz que isso também se revelou inútil, que a vida não se faz só de alegria, que a alegria e os prazeres por si próprios não planificam o ser, não faz de ninguém gente mais feliz que outro alguém. No versículo 2 ele diz, concluir que o rir é loucura, que rir é bom. Eu estava dizendo para a Virgínia lá em casa, que ela ri de tudo. Fala, rir é bom, Virgínia, mas rir de tudo é desespero. Diz o cantor. Sim, se alguém chega para você, pode acreditar, meu irmão, é desespero na fonte disso aí. Que não é o caso da Virgínia, não, minha querida. Queria eu e você viver ali dentro da cabecinha dela, e você vai ver o quanto nós todos somos muito mais desesperados do que ela. Agora, ele viu que a alegria para nada vale. No versículo 3, eu vou para o outro lado agora. Aí ele vai para a embriaguez. Viver para saber se há na terra alguma coisa em que me alucinando, distorcendo os sentidos, fazendo com que eu enxergue 2 e me impedindo de fazer o 4. Ele quer saber se nisso havia algum sentido para a vida. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, às festas, à abundância, ao excesso, ao mergulho no deixa eu ver como é que está, para ver como é que vai ficar, à incontinência.
Ele decidiu se entregar à concupiscência. O que eu quiser, eu vou ter e vou ter para valer. O que traiu o pregador é justamente a sua intenção de, através disso, descobrir qual a razão da existência. Porque se ele está fazendo uma pergunta consciente, implica estar consciente na hora da resposta. E daí que ele tinha que de tudo experimentar sem permitir que sua consciência fosse afetada. Acontece que aí ele vai dizer, mantendo a mente orientada pela sabedoria. Então essa foi outra tentativa frustrada. Porque ninguém consegue beber, cair, levantar, orientando a mente pela sabedoria. Que quando for sentir o sentimento que alucina a mente, estará longe da consciência que responde à questão. Daí ele também ter desistido dessa etapa. No versículo 4, lancei-me a grandes projetos. É o caminho do Eclesiastes. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Fiz coisas bonitas, levantei coisas, construí. Eu fui um empreendedor, um construtor, um empreiteiro. Eu pus minha marca nas coisas. Eu pus meu nome nelas. Eu fiz coisas, construí reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Eu acumulei bens, posses, propriedades. Gente, eu comprei gente. Ele diz, eu tive escravos, comprei escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também muitos bois e ovelhas, mais do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Eu ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Buscou a riqueza e se lançou nela. Deve ser isso aqui. Deve ser o acúmulo de posses que me faça sentir com a vida em posse. Deve ser o acúmulo de pertencimentos que me faça sentir que a minha vida me pertence. Deve ser a segurança da grana que me dê segurança para existir. Daí que ele teve dinheiro por 3, 4, 5, 6 vidas. O dinheiro, contudo, não lhe deu sentido para a existência. No capítulo 5, no versículo 10, ele vai dizer, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos, e isso também não faz sentido. O que ele está dizendo é que a alma nunca se sacia. Quem tem sempre quer ter mais do que devia ter, nunca está contente, nunca está feliz com o que tem, e sempre o coração se enche de dor em função da manutenção daquilo que tem, ao contrário de lhe encher de insegurança. Porque no mesmo capítulo 5 ele continua dizendo no verso 11, quando aumentam os bens, também aumentam os que o consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, senão dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade de seu possuidor. Aí ele, puxa, não é isso ainda. E ele continua, lá no capítulo 2, o currículo existencial dele. Ele abriu o pacote de todas as possibilidades de existir. Nada, contudo, lhe satisfazia.
nada era pleno, nada era final, nada era para sempre, nada agora é, nada é isso que estava me faltando, nada agora chegou o dia que eu estava esperando. E ele foi se angustiando, porque ele já conhecia aquela música que dizia: vivemos esperando dias melhores, dias a mais, dias de paz. Peraí, eu não estou bem agora, mas eu naquele dia, mas quando isso me ocorrer, quando fulano voltar, quando ele for embora, quando eu tiver juntado tanto, quando eu tiver armazenado assim, quando eu tiver mudado de determinado jeito, quando eu virar outro, completamente diferente de mim, acaba logo de vez, antes que eu acabe a pregação, acaba logo de vez você com essa ilusão. Você está entendendo? Não fique esperando os dias melhores que virão, porque nós todos nascemos para o hoje e para o sempre. Daí que ele então, como alguns aqui sabem, está faltando alguma coisa aqui para ele se entregar, para ver se nisso encontra sentido na vida. Ele diz no final do versículo 8: servi-me de cantores e cantoras. Se dedicou à cultura, à música, à poesia, à contemplação, às artes, patrocinou as artes em todo lugar. Se alguém cantava, tinha um dom, um talento, ele patrocinava, financiava. E também me servi de um harém, as delícias dos homens. Sim, você sabe que quando Salomão quer uma coisa, meu irmão, ele logo pega 1000 delas. Daí que ele tinha um harém, tentou se afogar na sexualidade de uma forma que encontrasse nela sentido para existir, e quando foi, viu que tudo era fugaz, tudo era rápido, que as paixões eram passageiras, que o prazer é assim, lhe escorre pelas mãos, lhe foge, e que quanto mais ele se dedicava àquilo, menos prazer ele extraía daquilo, ainda que mais escravo ele ficasse daquilo. Porque é assim que é a relação com o que é promíscuo. Quanto mais você faz, menos satisfação recolhe do que faz. Daí precisar fazer cada vez mais. E essa entrega não tem fim. No versículo 9, ele então se lança à fama. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Conservando comigo a minha sabedoria significa sempre pensando. É isso que dá sentido à vida. Ele diz: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Você está entendendo que ele fez esse caminho? Na verdade, eu me alegrei em todo o trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. Há pouco proveito naquilo que se faz debaixo do sol. Já arranjamos motivo suficiente para queimar este livro. Esse é o livro da desesperança. Esse livro foi escrito com a caneta cinza, na folha preta. Meu irmão, o Eclesiastes bíblico, associado ao entendimento do Evangelho de Jesus, é como se vive essa vida. Eu estou com os pés no chão e a cabeça nas nuvens da minha esperança em fé, de que a história, apesar de ser como é, não terminará assim, porque quando ela terminará, na verdade ela só começou.
O que dá sentido à vida é ter fé de que, apesar da vida parecer tão sem sentido, nós somos filhos da esperança que projeta para a eternidade a razão de todas as coisas. Quem dentre os cristãos quiser viver essa vida sem esperança da ressurreição, quem quiser ouvir os contos da carrochinha evangélica, quem quiser ficar vivendo a sua vida só baseado em buscar estas coisas que há mais de 3.000 anos atrás o Eclesiastes já tinha proposto e já tinha visto que a nada levava, era passar a vida correndo atrás do vento. Quem quiser viver dentro do coração sem a expectativa da eternidade e do eu permanecerei porque eu estou nele, o que vai passar são justamente as coisas sem sentido. Eu, contudo, que ganhei sentido nele, que é sentido, eu fico, porque quem crê em mim não morre, passa da morte para a vida. Conjugar o Eclesiastes bíblico com o Evangelho de Jesus é saber que o hoje se vive na esperança do amanhã em Cristo. Hoje eu vivo seguro nele, porque a vida, segundo Eclesiastes, não tem garantias, seguranças nenhuma a me dar acerca do que me será. O que será que será? Realmente é a grande questão. Daí que, em vez de Jesus vir como o grande cartomante espiritual, em vez da Bíblia nos servir como horóscopo cristão, o que acontece é que Jesus só nos pede para confiar. Vossos fios de cabelos todos estão contados. Não cai um no chão, você não fica um pouquinho mais careca se Deus não souber. Conhece a quantidade de células que tem no teu corpo, sabe tudo acerca de ti, te prescruta por dentro. Te sabe todo. E não te explica quase nada a não ser a confiança. Confia em quem tudo sabe. É o apelo do Evangelho de Jesus. Agora fique dando bola para aquilo que o Eclesiastes aprendeu, que é correr atrás do vento, e você vai terminar conforme Paulo disse: se não há ressurreição dos mortos, meu irmão, se Jesus não ressuscitou, se é só conforme o Eclesiastes fala, nós voltamos ao pó, e não há diferença entre um cachorro e um ser humano, ambos quando morrem, morreram. E para onde vão? Não há sabedoria, entendimento, culto, inteligência, consciência, sepulcro, escuridão. Só há luzes apagadas, coisa alguma, falta de existir, não existir. Se nossa esperança se resume só a esta vida, diz o apóstolo, somos os mais infelizes de todos os homens. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida vai se resumir exatamente naquilo que nós a resumimos: do prato à boca, todos os dias. Ele continua, e o livro todo corre mostrando que nessa vida não há relação de causa e efeito. Preste atenção nisso, não se distraia. No universo há causa e efeito sustentando tudo, mas na história humana não há relações de causa e efeito entre os acontecimentos. Por isso a vida é a insegurança que a vida é. Veja no capítulo 4,
que ele sai para conhecer o mundo buscando sentido nas coisas. E ele vê no versículo 1, vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Eu cheguei a considerar os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. É o que ele diz. Ele vai dizer mais para frente, no capítulo 7, versículo 15: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Já vi um justo que morreu apesar da sua justiça, e já vi um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Você entendeu que ele está trazendo a gente pelo colarinho, puxão da realidade da história? Ou você nunca viu um justo que morreu cedo demais e um ímpio que teve vida longa? Nunca viu? Só se você viveu em outro planeta. Porque no planeta Terra, a história dos humanos é a história da nossa queda. Daí ele dizer, no versículo 9, tudo isso vi, do capítulo 8, quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles eram enterrados. Sabe? O cortejo do bom político. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Aí ele quer se agarrar a alguma coisa na vida que dê a ele assim uma relação legal. Causa, efeito. Faça assim, que será desse jeito. Mas ele vê a situação ficando pior. Ele vê a impunidade graçando na sociedade. Ele vê as pessoas rindo da injustiça. No versículo 11 do capítulo 8, ele diz, quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. E o ímpio pode cometer 100 de crimes, e apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Ele está quase desesperado, dizendo, precisa ter algum valor a vida em se vivendo com honestidade. Mas o capítulo 8 ainda, no versículo 14, há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que merecem o que os justos recebem, os que os justos merecem. E isso também, penso eu, é vaidade, é ilusão, não faz sentido. Em resumo, ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Isso precisa ficar claro para você. Ninguém é capaz de entender quais são as pontes, quais são as relações, por que as coisas aconteceram como as coisas aconteceram. Vocês estão pensando que aqueles 18 que foram soterrados pela queda da torre de Siloé em Jerusalém é mais pecadores do que vocês? Disse Jesus. De modo nenhum. Vocês são todos iguais, a diferença foi o acaso que os levou em função da queda da torre, bem na hora que eles estavam passando. Mas como o acaso não foi Deus, meu irmão, Deus é Senhor do acaso. Acaso é alguma coisa que eu não consigo explicar. É alguma coisa que me foge à razão explicar. Daí que ele diz, por mais que me esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará.
O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. No capítulo 9, no versículo 11, ele tem mais o que dizer sobre causas e efeitos que não procedem. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Mano querido, eu não sei se eu preciso dizer mais alguma coisa acerca da total incoerência de se querer determinar tempos, justificar acontecimentos, fazer planos e deles viver, alimentar propósitos como se eles fossem seguros. A vida que se vive na terra só ganha sentido se a razão dela for ter a razão posta em fé naquele que sabe tudo. Enquanto se reconhece que nada se sabe, aos que se desesperam de não saber o caminho no qual se deve trilhar, mas nós somos aqueles que se alegram só em ter ouvido uma voz que disse vai, mesmo sem saber para onde está indo. O que importa não é como a história vai acabar, é com quem a gente caminha nela, é em quem e como. Ele faz uma recomendação, a recomendação do pregador. No capítulo 11, no verso 5, assim como você não conhece o caminho do vento, e nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, meu amigo, meu irmão, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe que suas mãos fiquem à toa. Você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas igualmente serão boas. Primeira recomendação dele, que a gente viva a vida hoje, que a gente viva a vida com o que possui, que a gente viva a vida grato com o que tem nas mãos, que a gente viva a vida agradecido porque, apesar de vivermos sobre a realidade da queda, Jesus nos levou para a condição da graça, aonde Deus afetou nosso destino para sempre, à medida que estamos nele. Daí, quem conhece o Senhor e o Evangelho, sabe que tem uma vida para viver hoje, com os recursos que possui, com o melhor que pode fazer de si, na direção do próximo, na direção dos cuidados com suas próprias penas, na solidariedade que torna a vida do outro um pouco mais cheia de significado, e a sua mesmo vai ganhando sentido à medida que você se entrega, porque Jesus disse que se alguém queria um sentido para a vida, o sentido para a vida era deixá-la ir, desperdiçá-la. Se o grão de trigo não cair, morrer, fica ele só, mas se cair, faz sentido, dá muito fruto. O sentido da vida é encontrar-se a si mesmo em Cristo, porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se de sua alma? Quer encontrar o sentido da vida? Desperdiça
sem procurar o suprassumo das satisfações humanas. Desculpa lhe dizer isso, meu irmão, mas não existe no pós-queda satisfação humana que seja plena. Não existe. Não existe. Eu sou obrigado a dizer a algumas pessoas, às vezes, isso, para que lhes caia a ficha. Porque eu nem sempre quero dizer isso. Mas às vezes eu digo, você está esperando esses anos todos para começar a viver? Esperando o tal dia aí? Está esperando o dia do seu casamento? Está esperando o dia que tiver feito não sei quantos anos? Está esperando se aposentar para começar a viver? É assim que se fala hoje, né? O cara está esperando chegar perto de morrer para começar a viver. O Eclesiastes diz, ao final, que o que importa é, no capítulo 9, versículo 7, viver o hoje. 9, 7. Eu queria muito que você prestasse atenção nessa leitura que eu estou terminando. Portanto, vá viver, viu, meu irmão? Saia daqui e vá viver. Não tenha medo, você já veio, você já chegou, você já nasceu, você já está no barco. Vá. Coma com prazer a sua comida. Sim, você trabalhou, é o mínimo que você quer dessa vida. Beba o seu vinho de coração alegre. Relaxa, sossega. O mundo não se ganha em um dia. Vai devagar. Como é que fala? Devagar. Nossa, eu lembrei de outra coisa. Mas para os católicos que estão aqui é importante. Vá devagar que o santo é de barro. Diz aqui no 8, versículo 8: esteja sempre vestido da melhor forma que você puder. Passa gel no cabelo. Eu estou traduzindo. Unge a cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa sua vida sem sentido que Deus te dá debaixo do sol. Essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho. O resto não tem causa e não tem efeito, meu irmão. Estamos abertos para tudo que vier a nos acontecer, porque seja lá o que nos acontecer, é em Cristo que estamos para sempre. Seguros, âncora da alma, alto refúgio, fortaleza é o que Ele é. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Faz com vontade, faz bem feito, faz bem motivado. E ama a mulher da tua mocidade e envelhece com ela, porque até isso você tem que saber, que o casamento não é... Bom, os casados já sabem, né? Vou chover no molhado. O mar de rosas que os solteiros pensam. No casamento, ninguém fica levitando porque atingiu o nirvana sentimental. E ninguém fica todo dia apaixonado pela mulher que ama. Conforme a gente ouviu num vídeo essa semana, há vezes até que você não está gostando de quem você ama. Contudo, você ama. Aquele dia você virou do avesso, ela virou do avesso. Aí você já vai refletir em tudo. Meu Deus, eu não estou tendo mais prazer nesse relacionamento. Por causa de um dia ruim, por causa de um dia que você olhou para ela e lhe parecia um homem.
Peraí, não é assim. Não vai jogando tudo fora. Porque você está esperando o quê? Você está esperando viver em orgasmos múltiplos. Pelo amor de Deus, você está vivendo uma ilusão. Essa não é a vida. A vida é amar. Mas amor é um sentimento que eu carrego com uma convicção lá dentro que resiste às intempéries. E não um sentimento que precisa todo dia de uma injeção de paixão para poder sobreviver. E por fim, ele dá uma última recomendação que está no capítulo 12. Lembra-te de teu Criador. Lembra-te de teu Criador. Lembra quando? Nos dias da juventude, antes que venham os maus dias e se aproxime aquele tempo nos quais você dirá: não tenho satisfação nenhuma na vida. O que ele está dizendo é o seguinte: os jovens estão fazendo o caminho do Eclesiastes, procurando na vida satisfação. Aproveita a mocidade para saber que ela é a hora de lembrar de quem nos criou, porque satisfação a gente vai ter aqui e acolá, mas não como um sentimento interior constante, plenamente regado de bons aflúvios e energias. Nada disso. Tem dia que é mal. É ou não é? Tem dia que é muito mal. Tem dia ruim demais. Tem dia mal demais. Lembra-te do teu Criador para fins de dias difíceis, para você encarar o dia mal, para você sobreviver a ele. Porque o problema não é o problema é o que acontece comigo durante o problema. É quem sou eu depois do problema. É o que sobrou de mim depois do problema. Depois de ter atravessado essa ponte, o que apareceu lá do outro lado é um ser amargurado, ressentido, desconfiado, incapaz de uma outra lágrima, dado a acidez que o coração se entregou. O problema é se lá do outro lado eu chegar assim, do outro lado da ponte dessa tribulação. Não deixe isso acontecer com você, meu irmão. Comece a desejar menos, que seja. A ambicionar menos, a saber que você só tem duas mãos. Lembra-te do teu Criador enquanto você está no vigor das suas forças. Antes que se escureçam o sol e a lua, a luz e as estrelas, as nuvens depois da chuva. Ele está falando antes, né, que os olhos comecem a não enxergar direito aquilo que se vê. Antes dos guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Lembra-te do teu Criador antes dos dentes começarem a cair da boca. Antes que as portas da rua sejam fechadas. Lembra-te do teu Criador antes que o barulho das aves já te faça despertar naquela insônia típica da terceira idade. Lembra-te do teu Criador antes que venham os dias no qual você vai ter medo de altura, dos perigos da rua. Sim, diz o versículo 6, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, que se quebre a taça de ouro, que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra-te antes. Lembra de quem te criou, de quem te amou, de quem te escolheu, de quem te chamou, de quem te elegeu, de quem te carimbou, de quem te selou, de quem te tatuou. Tu és meu, eu hoje te gerei. Daí que essa vida se vive assim, hoje e para sempre. Quem está em Cristo vive sob duas perspectivas, com 2 dias só na agenda: hoje e aquele dia. Essa é a nossa expectativa.
Você está vendo toda essa idiotice e a tolice que é a história? Segura as pontas, mantenha a fé, guarde a fé, combata o bom combate, conclua sua carreira, viva hoje, mas não perca nunca a expectativa daquele dia, o grande dia em que tu virás. Se eu não for filho da ressurreição, meu irmão, se você não crê que um dia a danaceira que vai virar esse teu corpo aí, corruptível, apodrecido, esmigalhadinho, pó, voltando ao pó, todo desintegrado, se você não crê que haverá um dia onde átomo por átomo, célula por célula, Deus te chamará novamente à existência, conforme fez com Jesus Cristo no sepulcro escuro. Você não crê nisso, meu irmão? Eu lhe convido a parar com práticas cristãs. Você está entendendo? Eu lhe convido a parar. Eu sou filho da ressurreição. Eu vou para onde eu parti. Vou de onde eu parti. Vou de onde você partiu. É para lá que vamos. É que pela primeira vez vamos conhecer o lugar. Mas nós vamos para onde tudo começou.